Você não atrai aquilo que você quer. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Eu sou a Cris, sou terapeuta e há mais de 20 anos estudo a lei da atração, sempre buscando entender qual é aquele segredo que realmente faz a gente prosperar e co-criar aquilo que a gente deseja. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal. Para a gente começar a entender o porquê que a gente não consegue co-criar tudo aquilo que a gente deseja, é porque geralmente os nossos desejos estão atrelados ao nosso ego. E tudo que vem do nosso ego vem com apego. E tudo que é apego são sentimentos humanos através de todas aquelas formações de paradigmas que a gente já tem e a gente acaba não conseguindo vibrar corretamente para cocriar aquilo que a gente deseja. Sabemos que cada um dos nossos desejos possuem as suas próprias vibrações. Tudo no mundo vibra. Nós somos seres de energia e tudo que está à nossa volta, seja objetos animados e inanimados, também tem a sua própria vibração. Eu vou dar um exemplo só para você começar a entender como que funcionam essas vibrações. E sabendo que cada um de nós temos os nossos próprios paradigmas, dependendo da forma, do ambiente e como fomos criados desde a nossa infância. Para a gente entender, eu vou usar essas duas canetas para dar um exemplo. Digamos que essa caneta aqui, seja você e todas as suas vibrações. Então, se você está aqui vibrando nessa energia aqui, e você tem um dia que você está com humor melhor, aí você sobe. Tem um dia que você não está de bom humor, você desce, mas geralmente você sempre volta na mesma escala de vibrações enquanto você não muda os seus pensamentos. Lembrando também que não basta somente pensar diferente, é todo um padrão de comportamento que a gente precisa mudar para começar a cocriar a vida que a gente realmente deseja. Bom, voltando para o nosso exemplo, digamos que essa caneta aqui representa você e você tem os seus próprios campos de vibração, seu próprio campo de vibração. Uns dias você está melhor, outros dias não tão bem, mas conforme você tem os seus paradigmas, você sempre volta para o seu campo de vibração. E digamos que essa caneta aqui seja os seus desejos, seja ele um objeto, seja uma casa, seja um carro, seja um padrão de vida. Esse padrão está aqui no alto, por isso que você ainda não conseguiu acessar ele. Se você não está vivendo ou ainda não teve aquilo que você deseja, é porque não está no mesmo campo de vibração dos seus desejos. Agora, dando um exemplo, como que a gente não consegue mudar a nossa vibração e subir o nosso campo de energia tendo os mesmos comportamentos que a gente tem. Digamos que durante o dia você seja uma pessoa positiva, você acorda, você faz mentalizações boas, você se prepara para sair de casa, isso nas melhores das hipóteses. Nós sabemos que a maioria das pessoas não agem dessa forma. Digamos que você saia para trabalhar e no caminho você encontra uma carona, um amigo, seja quem for, e você começa a trocar informações com essa pessoa sobre o quanto o mundo não está legal, o quanto tudo está em crise, quanto que os preços estão altos. Já deu para entender, né? O seu campo de vibração vai caindo. Ou seja, você começou o dia nesse campo de vibração, você subiu com os seus pensamentos positivos, os seus mantras, seja lá qual for o seu ritual para iniciar o dia. Mas aí durante o dia você encontra pessoas ou seus padrões de pensamentos inconscientes vai fazendo com que você vá caindo na sua energia, o seu campo de vibração vai caindo. Tá vendo como
Nossos padrões de comportamentos, pensamentos, tudo que a gente fala nos distanciam dos nossos desejos. E falando um pouquinho sobre comportamento humano, um dos piores sentimentos que tem, e ele é muito comum na maioria das pessoas, inclusive eu me coloco nisso também, porque afinal de contas somos seres humanos, o pior sentimento que existe, e ele é muito corriqueiro, é o julgamento. Você já parou para reparar, às vezes num grupo de amigos, num grupo de amigas, como sempre surgem conversas de olha como fulano se veste, olha só como aquela pessoa se comporta, olha só como aquela pessoa fala alto, olha só como que aquela pessoa vive. É uma série de julgamentos que as pessoas têm naturalmente durante o dia. E lembrando que, como é o pior sentimento que existe, é que tudo aquilo que a gente vê no outro, nós estamos vendo com os sentimentos que estão dentro de nós mesmos. Ou seja, nós refletimos no outro aquilo que já está dentro de nós. E mesmo sendo seres conscientes, nós estamos trabalhando 95% inconscientes. E o nosso inconsciente é como se fosse um computador energético, trabalhando de forma individual e também no coletivo. Só para você saber, o nosso cérebro se divide, digamos, em 3 partes, que é o que chamamos de cérebro triuno. Uma das partes é o nosso cérebro reptiliano, que fica logo aqui próximo da nuca. O nosso cérebro reptiliano é responsável pelo pensamento rápido. Depois, nós temos uma parte do cérebro que se chama o cérebro límbico, que é onde fica armazenado todas as nossas emoções. Depois disso, temos uma parte do cérebro que é o nosso cérebro neocórtex, que é onde exatamente agimos com a nossa razão. Quando você começa a compreender tudo aquilo que está armazenado no seu cérebro reptiliano, obviamente que a gente não vai conseguir compreender tudo que está lá, mas principalmente reprocessar aquelas partes que foram armazenadas, que estão interferindo na nossa vida, a gente começa a expandir a nossa consciência. E depois que a gente expande a consciência, a gente começa a observar que a gente começa a julgar menos. Quando passamos a compreender que cada pessoa tem o seu próprio caminho, cada pessoa tem a sua própria programação mental, baseado naquilo que ela viveu nas experiências da vida, baseado naquilo que ela foi programada desde a infância dela, nós começamos a perceber que cada um de nós vemos no outro aquilo que está dentro de nós mesmos. Quando passamos a compreender tudo aquilo que está armazenado na nossa mente, nós entendemos o porquê que a gente não consegue atrair aquilo que a gente quer. Pois lembra quando eu falei lá no início do vídeo que muito daquilo que a gente quer, quem está pensando é o nosso ego, que é cheio de apegos? Agora eu vou te explicar qual é a diferença e o que a gente realmente consegue cocriar. Lembra que lá no começo do vídeo eu disse que a gente não cocria aquilo que a gente quer, mas nós somos sim manifestadores quânticos, nós somos co-criadores da nossa realidade. Então agora eu vou começar a te explicar o que realmente a gente precisa para mudar a nossa realidade. Voltando aqui no exemplo com as canetas, a gente não atrai o que a gente quer, mas a gente atrai exatamente o que a gente é. Digamos que você quer ter um padrão de vida, você quer ter uma outra profissão, alguma coisa que você queira, um objeto ou alguma coisa. Lembre-se que tudo tem o seu próprio campo de vibração. Então, o que você começa a atrair? Aquilo que você é. Então, digamos que você queira ser como uma pessoa muito bem-sucedida.
como que você vai começar a elevar o seu padrão de vibração para você subir. Você começa a atrair como que aquela pessoa pensa, como que aquela pessoa se veste, como que aquela pessoa, em que lugares aquela pessoa frequenta. Quando você começar a completar tudo aquilo que a pessoa é, como se você já fosse também, lógico, sentindo no coração, porque o coração é o que realmente faz a nossa máquina cocriar, a gente começa a elevar as nossas vibrações até chegar ao ponto que a gente consegue colapsar o nosso desejo. Quando a gente consegue unir todo esse padrão de comportamento, a gente realmente começa a fazer a máquina da cocriação ter energia suficiente para mudar a vibração e alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Por isso, comece a observar tudo que está à sua volta, tudo aquilo que você conseguiu cocriar até esse exato momento. Você vai conseguir a compreender quais são seus padrões de comportamentos e em qual vibração você está. Depois disso, tente observar qual é o padrão de vibração dos seus desejos e aí você vai começar a traçar um caminho com pensamentos, sentimentos e principalmente ações para que você vá em busca daquilo que você deseja. Quando você aprende essa técnica, com certeza, tudo começa a vibrar, tudo começa a ser cocriado de forma mais clara e objetiva na sua vida. É somente essa primeira trava que a gente precisa estar destravando para a gente começar a entender como é o processo da cocriação. Lembre-se que tudo já existe no universo de infinitas possibilidades. É só você aprender como acessar a possibilidade que já está disponível para você. É como se você estivesse fazendo um download daquilo. E aí sim, ele vem para o nosso campo material, no nosso mundo físico, pois ele já existe no mundo quântico. E se você ficou até aqui, eu gostaria muito de te agradecer. Se puder, se inscreve aqui no canal que a gente sempre vai estar trazendo conteúdos para a sua evolução pessoal, assim como a minha também. Ativa os sininhos para os próximos vídeos, deixa aquele like para ajudar e já sabe, né? Sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal. Um beijo!